Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, glória, louvor, adoração e exaltação. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Criador, o nosso Rei, o nosso Senhor. E ao Senhor, meu Pai amado, nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. E, meu Pai, diante do Senhor, nós nos arrependemos, meu Senhor. Nos arrependemos, Pai, de todo o pecado, desde o dia do nosso nascimento até o dia do arrebatamento. E pedimos, meu Pai, pela purificação do Santo Espírito do Senhor, para que nós possamos, meu Pai, estar preparados, Pai, para encontrarmos com o Senhor e vivermos com o Senhor eternamente na segurança do céu. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos ao Senhor a direção deste estudo, Pai. Nós queremos ser libertos, purificados, limpos pelo Senhor. Nós queremos, meu Pai amado, cumprir todo o protocolo, todas as instruções, Pai, porque o nosso maior anseio, meu Deus, é estar com o Senhor eternamente. E publicamente, Pai, declaramos, Pai, que nada neste mundo, meu Deus, nos traz uma alegria. Nada neste mundo, Pai, pode ocupar o espaço do Senhor que existe em nós, Deus. Nós declaramos, meu Pai, que nós queremos voltar para a nossa morada celestial e vivermos eternamente com o Senhor, Pai. Conhecer o Senhor, meu Pai amado, como o Senhor é, meu Senhor. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor é santo, Pai. Ajuda-nos, Pai, a nesta caminhada corrermos para o Senhor, para que o Senhor nos transforme à imagem e à semelhança do Senhor, meu Senhor. No poderoso nome de Jesus, meu Pai. Amém, meu Deus. Amém. Aleluia, amém, amada. Glória a Deus. Amados, antes que eu esqueça, eu vou deixar um texto para vocês meditarem em casa. Amém? Para vocês Amém. estarem meditando a respeito deste assunto. É Provérbios, capítulo 5. Quem puder anotar, por favor. Provérbios, capítulo 5, do versículo 1 até o 23. Amém? Depois que nós terminarmos este estudo de hoje, vocês meditem nessa escritura muito preciosa a respeito do tema de moralidade sexual. Amém? Amados, então ontem nós tivemos o prosseguimento desta conferência que começou na semana passada, e ontem nós vimos a respeito, ainda olhando de como o Senhor vê o pecado sexual. E o Senhor já começou a nos dar algumas ferramentas, como o jejum. O Senhor já começou a nos mostrar algumas coisas neste estudo que são eficazes para que nós possamos obter a vitória completa sobre o pecado sexual e sobre qualquer outro pecado. Amém? É muito poderoso este ensino, e compartilhe com mais jovens, seus amigos, seus irmãos em Cristo, porque é muito importante que todos agora possam receber este ensino nessa preparação que nós estamos para o reino eterno do Senhor Jesus. Então, queridos, nós vimos ontem a gravidade do pecado. Nós entendemos de como o pecado ele vem disfarçado, mas no fundo ele carrega a morte. Todos agora entendem que, na verdade, o pecado sexual, o nome dele é morte. E que se alguém tomar este caminho, está caminhando para a morte, está tomando o rumo da sepultura. Então, se ficar isso muito claro para nós, já teremos um grande proveito no sentido de evitar o pecado sexual, somente pela consequência da morte. E não estou falando da morte espiritual, estou falando da morte física, porque está muito claro na palavra de Deus, nos textos que nós lemos sobre Davi, sobre Sansão, de como o Senhor trata a questão do pecado sexual. Vejam que não é da mesma forma que ele trata qualquer outro pecado. Este pecado é grave aos olhos do Senhor. E nós vimos também de como este pecado está associado com o nosso corpo. É o único pecado que afeta o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, amados. Então, quanto de cuidado que nós devemos investir
em nossa santificação, nossa separação do pecado sexual. Porque se nós entristecermos o Espírito Santo, amados, a palavra de Deus diz que ele é o selo, ele é o penhor da nossa herança. Então, como nós vamos esperar subir no arrebatamento com o Senhor se nós entristecemos o Espírito Santo? Nós não poderemos, amados. Então, tomem todo o cuidado, vigiem bastante, porque se nós olharmos as nossas próprias vestes, elas podem carregar pecado sexual. Não de forma direta, mas de forma indireta, quando nós estamos provocando outras pessoas à cobiça sexual. Então, tome todo o cuidado, amados, porque se nós olharmos um tempo atrás, a forma como as mulheres se vestiam, e se você olhasse na rua uma prostituta, você sabia identificar claramente a diferença, amados. Você sabia identificar a diferença de uma prostituta para uma pessoa normal, que não era prostituta. Mas hoje, amados, não há diferença nenhuma na maneira de vestir. Vocês entendem a gravidade disso? Então, aos olhos do Senhor, a pessoa que se veste desta forma, de roupas curtas, roupas apertadas, decotes, tudo isso, amados, a pessoa se torna uma prostituta. É assim que o Senhor vê. Entendem a gravidade? Porque a própria igreja agora está vestindo estas roupas. A própria igreja está chegando e adorando a Deus nestas roupas. Os homens, né, usando brincos, tatuagens, né, roupas apertadas. Tudo isso, amados, tudo isso vai te identificar também como um prostituto. Se você pegasse uns anos atrás, alguém que se colocasse brinco e usasse pintasse o cabelo, um homem que fizesse isso, na verdade, era considerado um homossexual. Então, tomem todo cuidado, amados, porque tudo isso agora está comprometendo você com o pecado sexual. E se nós entendermos a gravidade disso, nós vamos evitar, e nós vamos não só evitar, mas combater isso, principalmente dentro da igreja, dentro da adoração a Deus, de quando nós estamos reunidos para adorar a Deus. Então, nós temos que ensinar as pessoas. Os jovens não sabem disso, eles não conhecem esta realidade. Tudo que eles sabem é que eles já nasceram dentro de uma igreja corrompida. Então, nós temos que ajudá-los, nós temos que avisar as pessoas que não é de qualquer jeito que nós vamos adorar a Deus, não é de qualquer maneira que nós vamos apresentar diante do Senhor. Amém? Amém. Tem mais gente entrando agora. Sejam bem-vindos, amados. Nós estamos em sequência, estamos procurando algumas coisas da última conferência e já estamos entrando no assunto de hoje. Então, amados, lembram que ontem nós falamos sobre Davi e um pouco antes de Davi nós tivemos o sacerdote Eli. Quantos conhecem a história do sacerdote Eli? Aleluia. Então, amados, o sacerdote Eli, ele foi um homem que tinha intimidade com Deus, ele era sacerdote, ele servia a Deus, Deus falava com ele. Mas no momento que o pecado sexual entrou na sua casa e ele não repreendeu, o Senhor agora estava disposto a fechar a porta para ele. E, na verdade, a porta foi fechada mesmo. Ele já não podia mais ouvir a voz de Deus. Então, Deus levanta o profeta Samuel desde pequeno para conduzir agora, para ser usado por Deus, porque ele foi rejeitado por Deus. Ele não cometeu o pecado sexual. Vocês entenderam? Ele não cometeu. Mas ele permitiu que na sua casa houvesse pecado. E ele não tratou, ele não confrontou. Então, percebe a gravidade de nós nos conformarmos com o pecado sexual? Você pode não praticar o pecado,
Mas se você se conformar com ele, você se torna participante. Você foi chamado para confrontar o pecado, para fazer oposição, para se separar. Então, perceba a gravidade de se conformar com o pecado, seja na tua casa, seja em relação a qualquer pessoa do teu relacionamento. Você não pode se conformar. Amém? Então, Deus manda agora o profeta Natã. Então, tenham muito cuidado. O profeta do Senhor disse, tenham muito cuidado quando Deus levanta um profeta para falar com você. Porque quer dizer que ele já te abandonou. Ele já te deixou, ele já fechou a porta. Então, percebam que a nossa geração, agora, Deus tem falado somente por esses profetas. Por que que o Senhor agora tem falado somente pelos profetas dele? Porque uma geração inteira, amados, foi corrompida. Uma geração inteira. Nós nascemos nessa geração. Nós estamos debaixo de pecado sexual em tudo que nós fazemos. E nós precisamos identificar este pecado e usar agora as armas que o Senhor nos deu. Amém? Então, amados, uma pergunta para nós, meditarmos. Por que que nós tratamos o pecado sexual de forma tão suave? Por que que nós não lidamos com a devida gravidade que o Senhor vê o pecado sexual? Se nós sabemos que tem morte ali, amados, por que que nós tratamos de qualquer maneira isso? Por que nós somos tão lentos em lidar com isso? Tão acomodados, não confrontamos, não tomamos realmente uma posição de radical, como o Senhor disse, uma mão te leva a pecar, corta ela. Entendem a gravidade que você entendeu que o pecado está te conduzindo à morte? Então é preferível que você entre sem uma mão do que você chegar lá com sua mão e ir para o inferno? Então, por que você lidou, jovem, de forma suave com o pecado sexual? Por que você não se posicionou como realmente você deveria ter se posicionado na sua vida? Então, esta é uma pergunta para que você se autoexamine nas suas escolhas, na sua condição de se apresentar diante do Senhor, porque o dia que você estiver diante do trono do Senhor, nada vai passar desapercebido, irmãos. Nada. Nem um pensamento, nem um desejo, nada. Tudo vai ficar às claras diante do Senhor. Então, em todas as partes da Bíblia, amados, todas as partes, nós vamos continuar meditando hoje. Todas as partes que falam sobre pecado sexual, morte, morte e morte. Todo o tempo, morte. Então, não deixe que Satanás te engane. Não deixe que o inimigo possa te seduzir e te enganar, porque realmente leva à morte. Então, eu quero pedir para alguém abrir em Mateus, capítulo 5, no versículo 27. Por favor, alguém pode ler para nós? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Pode ler o 28 também, amado. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aleluia. Amém. Muito obrigado, irmão João. Amados, percebam que aqui nós estamos falando de um período que nós estamos na graça, onde o Senhor tem nos dado de tanta misericórdia para nós. Mas percebam, amados, que a lei da graça ela é muito mais grave, ela vai no profundo, e o simples fato de você desejar alguém, você já está em pecado, você já adulterou, você já fornicou, você já cometeu o pecado sexual, porque você somente no seu coração, onde Deus viu,
foi ali que você se contaminou e você atou um laço com a morte no seu coração. Mesmo que você não externasse isso, mesmo que ninguém soubesse disso, está lá no seu coração. Então, esta é a lei da graça, irmãos. Esta é a nova lei que está em vigor hoje. Está agora o Senhor a olhar e sondar os nossos corações, as nossas mentes. Então, como que você lida com o pecado sexual? Vai ser de forma suave, você vai permitir pensamentos, amados. Os profetas do Senhor nos deram agora a instrução. Não permita nenhum pensamento, amado. Porque se houver algum pensamento, vá em arrependimento. Vai confessar o seu pecado, porque o simples fato de você permitir o pensamento, você já está caminhando para o pecado. Você já está iniciando o pecado. Então, se houver o pensamento, você já está condenado a pecar. Então, por favor, amados, vigiem os seus pensamentos, vigiem as suas mentes. Não permita que o diabo coloque esses tipos de pensamento. Eu conversava com alguns irmãos que têm tido até mesmo durante a noite sonhos imorais. E isso tudo, amados, é a carne. A carne ainda está viva. Se durante o dia você não tem esses pensamentos, à noite Satanás vai colocar na sua mente. Porque a carne ainda está viva, ela está com todo vigor, operando nos membros do teu corpo. Então é necessário que haja um verdadeiro arrependimento, que você confesse e peça ao Senhor. E agora nós vamos obter algumas ferramentas que o Senhor está nos dando neste estudo para vencer completamente o pecado sexual. Amém? Amém. Amém. Eu gostaria que alguém lesse agora a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Por favor. Tessalonicenses 4, pastor? Capítulo 4, versículo 3. Versículo Repete, pastor, por favor. 4, 3. Amém? 1 Tessalonicenses, Amém. capítulo 4, versículo 3. Amém. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Continua? Amém, amém, é isso mesmo. Obrigado, irmão. Amados, essa escritura agora nós vamos nos concentrar nela, nós vamos entrar em alguns pontos até chegar em como quebrar as cadeias do pecado sexual. Mas percebam, amados, que Deus, o Pai, aquele que nos criou, ele viu a perversidade na nossa carne. Ele viu isso. Ele é soberano. E porque ele viu isso, ele também não pode desobedecer a palavra dele, que diz o quê? Que há morte para o pecado sexual. Esta é a lei de Deus. Então, como que o Senhor faz agora? Ele nos dá agora, por meio da sua palavra, ele nos dá os meios para que nós possamos vencer, superar, triunfar sobre o pecado sexual. Então, o Senhor, que é soberano, ele viu que nós estaríamos numa geração corrompida e que nós, em nossa própria carne, nós estávamos numa perversidade. E o Senhor, sabendo de tudo isso, sabe que o resultado disso é a morte. Ele nos dá o escape, ele nos dá o caminho para nós fugirmos e vencermos o pecado e sermos vitoriosos para a glória do Senhor Jesus. Então é a vontade de Deus que você seja santo, que você seja separado do pecado sexual. E uma vez que você entende que é a vontade de Deus,
Não importa o quão difícil seja para você vencer este pecado, o Senhor vai te dar as ferramentas e você vai vencer, amado, o que é a vontade de Deus. E se você crer nisso, e se você, outra vez eu venho ressaltar a questão da fé, se você crê no poder deste Deus que nós estamos servindo, você vai obter vitória, você vai obter triunfo, você vai superar o pecado. Amém? Então, o primeiro ponto que nós podemos entender que é necessário haver um controle da carne. Se o Senhor sabe que há na nossa carne perversidade, então tem que haver um tipo de controle sobre ela. E como que nós controlamos a carne, irmãos? Como que nós podemos dominar esta carne que é inimiga de Deus? Nós lemos em outros textos, em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 6, nós entendemos que a carne é inimiga de Deus. Como que nós vamos controlar isso? Como que essa carne vai se submeter à lei de Deus, que é rígida, que vai no profundo do coração? Então, a única forma, amados, de nós realmente obtermos vitória é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito que nós crucificamos a carne. É pelo Espírito que vai controlar agora todas as atitudes do nosso corpo. Percebam, amados, que como que nós vamos lidar com os desejos do nosso coração se nós não formos libertos da nossa carne? Você não vai conseguir parar de cobiçar o homem, você não consegue parar de cobiçar as mulheres. Por quê? Porque está no profundo, é um pecado que está relacionado ao coração, amado. Tem a ver com o coração. Então perceba que você é preciso receber um novo coração. Porque se você não receber um novo coração, você nunca vai vencer. Você vai sempre cair nos mesmos pecados, E o pecado sexual, ele vicia, ele escraviza. Então percebam que esta cadeia precisa ser quebrada, e é somente a cadeia quebrada quando você passa a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode quebrar estas cadeias dentro do coração do homem, substituindo um coração sujo, pervertido, e colocando um novo coração, agora alinhado com o coração de Deus, um coração santo, separado do pecado. Aleluia. Quantos estão aprendendo alguma coisa nessa noite? Amém? Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amados, então, o primeiro ponto, para controlarmos a carne, já entendemos que precisamos do Espírito Santo. Amém? Então, se nós precisamos do Espírito Santo, primeiro tem que haver um desejo, tem que haver uma decisão. Eu quero ser alguém santo, eu quero ser templo do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem que haver uma decisão clara dentro do teu coração, tem que haver um anseio por isso. E você agora tem que decidir isso. E como nós vimos ontem na conferência, que tudo nos é permitido, tudo é lícito. Então, se tudo é lícito, então você, assim como Davi, Sansão, o profeta Eli, tudo lhes era permitido e eles fizeram escolhas baseado neste princípio. Tudo que eles fizeram foi à base da licitude, eles foram e fizeram aquilo que eles tinham à sua disposição. Então percebam que você agora tem à sua disposição tomar uma decisão pelo Espírito, tomar uma decisão de viver pelo Espírito Santo, de crucificar a sua carne, de ter domínio sobre a sua carne, e o pecado nunca mais vai operar na sua vida. Nunca mais. Você vai fechar esta porta. Você vai controlar todos os desejos da sua carne.
que são incontroláveis, que você lutou e não conseguiu. Mas no momento que você se submeteu a Deus, pelo Espírito Santo, então agora você é uma nova criatura. Você recebeu um novo coração. Aquele coração de pedra foi arrancado, aquele coração pervertido foi arrancado. E você recebe uma nova vida em Cristo. Então você tomou a decisão e agora você convida o precioso, o poderoso, o maravilhoso Espírito Santo para vir e morar dentro do seu coração. Aleluia! Deus morando dentro de você, amado. Você tem ideia disso? Você tem ideia que se Deus morar dentro do teu coração, o pecado não pode mais reinar? Você está morto para o pecado. Agora é o Espírito Santo de Deus. Não tem como habitar o pecado agora mais neste coração. Então percebam que o Espírito Santo vai te levar a um nível de santificação, a um nível de separação, a um nível de consagração a Deus que você nunca experimentou na sua vida. É somente deixar o Espírito Santo tomar conta do seu coração. E para isso eu preciso, primeiro, tomar esta decisão e, segundo, convidar o Espírito Santo. E é Ele quem vai te conduzir todos os dias, todos os momentos, a crucificar a sua carne. Então percebam que aqui está dando ferramentas, amados. Vocês estão entendendo as ferramentas que o Senhor está te dando? São muitas, amados, muitas. Você não pode ter desculpa naquele dia, que você não venceu a sua carne, que você não derrotou o pecado sexual, porque o Senhor te deixou muitas e muitas ferramentas para você vencer o pecado. Amém? Então, este processo que o Senhor está nos conduzindo é um processo de autocontrole da nossa carne. Nós teremos autocontrole sobre o nosso ser, a fim de que nós possamos servir ao Senhor em santidade, justiça. Então, esta forma de autocontrole vai nos levar a sermos honrados, a sermos santos diante de Deus. Eu quero que a irmã que leu 1 Tessalonicenses 4:5, né? Pode ler também o 6, por favor? Amém. Amém. 4:6. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Aleluia. Amém. Agora eu gostaria que algum outro irmão lesse Romanos capítulo 1, no versículo 26. Percebam, amados, que cada escritura que fala sobre imoralidade sexual vem carregada com uma instrução do Senhor. Ela não está aqui à toa. E estas escrituras todas estão interligadas, elas estão falando da mesma coisa. Falam da gravidade, mas também falam de como nós poderemos vencer esse pecado. Amém? Então nós vamos estar agora alguns pontos onde nós podemos adquirir ferramentas para a vitória. E uma das ferramentas que está descritas aqui é a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus. Percebem, amados, que o Senhor está nos dando agora a palavra dele para que possamos vencer o pecado, o conhecimento da palavra, conhecer as Escrituras, conhecer o que Deus pensa a respeito, conhecer o que Deus vê no pecado sexual, conhecer o que Deus está disposto a fazer quando ele vê o pecado sexual. Se você tem esse conhecimento, somente este conhecimento vai te dar a força necessária para lutar contra o pecado e vencê-lo. Vai te impulsionar a querer vencer de qualquer forma este pecado. Porque agora você sabe
como Deus está olhando para o teu coração, como Deus enxerga o pecado sexual e de como Deus está disposto a fechar a porta, amado. Eu não sei o histórico de vida de cada um aqui, mas de repente você teve uma vida sofrida, você teve uma vida que você foi abandonado pelas pessoas, pela sua própria família. Entrar nesse ministério é um ministério de rejeição. Talvez você tenha sido rejeitado pela sua própria família, como tem acontecido com grande parte de todos que fazem parte desse ministério. Mas você está entendendo que a única coisa agora que te restou é o próprio Deus, é o próprio Senhor, e não tem nada melhor do que isso. A própria companhia, a intimidade do Senhor, que nos foi dada pelo Espírito Santo. Então você tem algo tão precioso, e você foi rejeitado por todos. Mas se você cai em pecado sexual, o Senhor fecha também a porta para você, amado. A única coisa que te restou foi o Senhor, e se você cair no pecado sexual, Ele fecha essa porta. Você entende a gravidade disso, amado? O Senhor está nos alertando para que nunca venhamos cair nesse pecado, para que nunca, jamais nós venhamos cair depois de termos recebido o perdão, depois de termos recebido a graça do Senhor Jesus. Esta graça é muito poderosa, irmão. É muito poderosa para nos libertar. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 21, eu falei 26, né? É o versículo 21. Eu peço que alguém esteja lendo, amém? A irmã Giovana, pode ser? Amém. Amém. É capítulo 1, versículo 26? Desculpa, 21, amado. 21 até o 23. Depois a gente vai ler o Amém. 24, mas até o 23 agora. Tá. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios. Tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, é até o 26? Não, está bom até aí. Leu até o 25? Isso. Tá bom, está ótimo aí. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Giovana. Amém. Amados, vocês entenderam o que lemos agora? O Senhor agora está falando muito claramente de uma ferramenta que é uma das principais ferramentas, amados. O conhecimento de que Deus vai te deixar se você cair no pecado sexual. O Senhor já trouxe esta palavra dele desde Sansão, Davi. Nós temos o livro de Provérbios, e nós vamos vindo, nós vamos entrando já no Novo Testamento, e nós vamos vendo, amados, que o Senhor realmente está dizendo com todas as letras: se você cair no pecado sexual, o Senhor está disposto a fechar a porta sobre você. Então, este conhecimento, vocês percebem que essas pessoas, elas, por não conhecerem a Deus, por abandonarem o conhecimento de Deus, então percebam que o conhecimento do que Deus realmente vê no pecado sexual é que vai nos fazer andar em temor e buscar a santificação e buscar apartar-se do pecado.
Então, esta é uma ferramenta poderosa, conhecer. E percebam, amados, que a Amada agora vai continuar lendo do 26 até o 28. Amém? Pode ser, Amada? Pode. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam mentiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Aleluia. Muito obrigado, Amada, mais uma vez. Irmãos, jovens, vocês viram aqui que no versículo 26, no versículo 27, no versículo 28, Deus está dizendo aqui que vai entregar estas pessoas para os pecados. Ele simplesmente agora, ele fecha a porta e ele entrega para praticarem todo tipo de pecado, de todo tipo de imoralidade e toda sorte de imundícia de pecado. Então percebam, amados, que este conhecimento que você está recebendo hoje vai ser uma ferramenta poderosa, porque se você entendeu que Deus, ele detesta o pecado sexual, ele abomina o pecado sexual, e ele tem um tratamento de morte para o pecado sexual, então você vai evitar, porque você não vai querer que o Senhor feche a porta para você. Amém? E o Senhor está nos dizendo nesta escritura 3 vezes que ele vai fechar a porta. Então que isso esteja muito claro, amado. E se você sabe que se tocar no fogo você vai se queimar, então você não vai tocar no fogo. Você não vai chegar perto se você sabe que aquilo vai queimar você. Então evite o pecado sexual se você sabe que há morte ali. E se nós pudermos analisar, a própria igreja do Senhor hoje está profundamente escrava do pecado sexual. Ela está enraizada com o pecado sexual. Então isso, amados, nós remetemos novamente ao texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se você rejeitar isso, se você rejeitar o padrão de Deus, você está rejeitando, na verdade, o próprio Deus. Nós já vimos isso ontem. Você está rejeitando o próprio Deus. Ele comandou, ele determinou. O padrão é santidade completa. E se você rejeita isso, você rejeita Deus. Você não ama Deus. Você não se importa com Deus. Mas se seu coração realmente deseja Deus, quer agradar a Deus, você vai se santificar
plenamente, todo o teu ser. Não apenas o seu coração, como diz a igreja apóstata hoje. Mas Deus se importa somente com o teu coração. Ele não olha para o teu exterior. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor quer que nós sejamos repreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Então é completo, irmãos. É tudo. Não escapa nada aí. É irrepreensibilidade em todas as áreas. É externo, é interno, mas a gente sabe que começa lá no coração e vai se manifestar na forma como nós vamos falar, na forma como nós vamos agir, na forma como vamos se vestir, na forma como vamos nos apresentar diante dos homens, como vamos nos relacionar com as pessoas. Tudo isso vai evidenciar o que está lá dentro. Amém? Então percebam que nós temos, se nós precisarmos evitar algumas coisas, como a própria amizade de algum homem, a amizade de alguma mulher que esteja te influenciando, que esteja te afetando para o pecado. Então você corta isso. Não importa o quão difícil seja, corta esta amizade, corta este relacionamento, fuja da imoralidade sexual. Se seus amigos são imorais, fecha essa porta. Porque se você não fechar essa porta, o próprio Deus vai fechar a porta sobre você. Amém? Amém. Então nós vamos ver agora como quebrar as cadeias do pecado sexual. Como quebrar? 1 Coríntios capítulo 5, quem puder abrir para nós. 5, 1 e 2. O que nós estamos vendo então, amados? Que o Senhor está dando ferramentas poderosas para quebrar as cadeias do pecado sexual, para nós resistirmos às tentações e fecharmos esta porta na nossa vida. E uma destas coisas que nós vimos é o quê? A oração, a palavra, o conhecimento da palavra. E aqui nós vamos ver mais uma ferramenta poderosa que o Senhor está nos dando aqui, amém? Alguém pode ler, por favor? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, certo? Isso, certo. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, estáis inchados, e nem ao menos vos entristecesses, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Aleluia. Percebam, amados, que aqui nesta igreja de Coríntios há uma imoralidade tão grande dentro da igreja que foi permitida. As pessoas se conformaram com isso e não repreenderam o pecado. Então percebo que, mais uma vez, a não repreensão do pecado levou à condenação de todos daquela igreja, e a repreensão foi para toda a igreja, e de como, amados, isso vem ressaltar o quê? A falta de sensibilidade no espírito, de como esses pecados, seja na nossa igreja, seja nas pessoas que nós nos relacionamos, o quanto nós devemos ser sensíveis a este pecado. O quanto isso deve nos entristecer, amados, de ver pessoas nesta condição. A ver a igreja apóstata nesta condição, isso tem que nos levar a andar como se estivéssemos de luto, amados. Como se estivéssemos vendo a própria morte na nossa frente. Porque o pecado sexual, ele realmente traz a morte. Então percebam, amados, de como nós precisamos ter sensibilidade no espírito para tratar do pecado, para tratar dentro de nós e para também tratarmos nos lugares onde nós estamos, nos nossos relacionamentos. Precisamos desta ferramenta, a sensibilidade no espírito. Então agora nós vamos
ver, novamente vamos voltar a ver sobre Davi, pois, amados, Davi quebrou as cadeias do pecado sexual. Ele quebrou. Por quê, amados? Porque ele foi muito rápido em se arrepender. E o arrependimento dele, ele alcançou o coração de Deus, a ponto dele ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Foi porque ele foi muito rápido em se arrepender. E nós temos muito a aprender com o arrependimento de Davi. Porque Davi alcançou um arrependimento verdadeiro que tocou o coração de Deus. Tocou o coração de Deus. Então nós vamos lá para Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51, do versículo 1 até o 19. Enquanto os irmãos vão abrindo aí, vamos recapitular que o Senhor já nos deu algumas ferramentas, que entre elas é o jejum, que está aliado à oração, né? Não temos como separar o jejum da oração, certo? Amém? Não dá, né? Então, se falou em jejum, Amém, pastor. oração. Se você não separar tempo de oração, você não está jejuando, você está abdicando de comer. Amém? Então, Amém. percebam, amados, que o Senhor já nos deu a ferramenta do jejum, mas dentro do jejum tem oração, tem uma separação, uma solidão espiritual e uma solidão física. Você vai ficar sozinho, você vai se retirar de locais onde você sabe que não pode estar. Então você vai ter uma solidão física também. Você vai ter uma solidão espiritual. O deserto do jejum, amados. É só você e Deus. Não tem coisa melhor, amados. Só você e Deus. Você nunca vai se decepcionar. Amém? Aleluia. Amém. 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 Então nós recebemos estas ferramentas, a palavra de Deus, o conhecimento de como Deus vê as coisas, conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a visão de Deus, conhecendo também o Espírito Santo, sabendo que é Ele que vai nos levar a crucificar a carne, a ter domínio, a ter autocontrole, é o Espírito Santo, e infinitas, a partir do Espírito Santo, infinitas ferramentas que Ele vai nos dar. Amém? Vamos ler Salmo 51? Amém. Amém. Posso ler? Qual que é o versículo? É 51? 51 do 1 até o 19. Do 1 ao 19. Isso. Amém. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilos e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti.
Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Aleluia, muito obrigado, irmã Elaine. Amados, outra vez vou ressaltar aqui sobre a condição do coração. O pecado sexual tem a ver com o coração, amado. Então, para quebrar as cadeias, nós temos que deixar o Senhor criar um novo coração. É por isso que Davi está orando esta oração de arrependimento, pedindo para que o Senhor crie um novo coração. Porque ele já entendeu que aquele coração que ele tem, que ele nasceu em pecado, este coração com que ele nasceu precisa ser substituído. Isso tem a ver com uma nova vida, que vem do Senhor, que vem do Espírito Santo. Então, deixe o Senhor criar um novo coração. Entenda que você não pode, pelo esforço próprio, vencer o pecado sexual. Você não tem condições, amigos. Então, percebam que é uma capacidade que Deus é que nos dá. É pelo Espírito, é por esse novo coração que Ele vai criar dentro de nós que nós vamos vencer. Então, há vícios, amados. Vícios como a masturbação, como a pornografia, que eles não vão ser vencidos por esforço próprio. Não vão. Então, essas cadeias, elas precisam ser quebradas. E somente Deus pode fazer isso, à medida que nós entendemos o processo que Deus está nos dando agora, este conhecimento, esta instrução, estas ferramentas poderosas. Então, só pode ser quebrado primeiro com um novo coração. Então, Davi entendeu isso e ele pediu ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, que nós também possamos pedir ao Senhor este coração puro. Então, você também não pode, amado, dizer que está completamente livre se ainda você obteve vitória, mas não completa. Foi 20%, 30% que ficou ainda na sua vida que você ainda não consegue superar. Então, você não obteve a vitória completa. E é por isso que você precisa pedir que o Senhor realmente crie um novo coração. Deus, ele não faz uma obra pela metade, amor. Ele não faz, ele faz uma obra completa na nossa vida. Então, nós temos que estar dispostos a deixar o Senhor remover tudo, tudo mesmo, não ficar nada para depois, nada para amanhã, e o Senhor nos dá hoje. Hoje é o dia que, se nós ouvirmos a voz, não vamos endurecer o quê? O nosso coração. Tem a ver com o nosso coração, vamos nos prontificar em desejar isso, em buscar isso. Amém? Amém. 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 Então percebam, amados, que no versículo 12, que a irmã Elaine leu, do 51 de Salmos, vai dizer o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Amados, isso é muito poderoso. A alegria da salvação. Vocês percebem que se foi a alegria que estava faltando no coração de Davi e ele quis suprir isso com uma mulher, se foi a alegria que faltou e por isso ele foi procurar no pecado sexual, então agora ele entende isso e pede ao Senhor que restitua a alegria da salvação. E como isso se torna agora uma ferramenta para vencer o pecado, para vencer as tentações, as provações.
uma alegria, amados, que é uma alegria que vem do Espírito. Você tem todos os motivos do mundo para estar triste, irado, mas você está alegre. Você está sendo rejeitado pelo mundo. Você está sendo rejeitado até mesmo pela sua família, pelos seus amigos. Mas você está contente, você está alegre. E esta alegria só pode vir do Espírito. A alegria da salvação, a alegria de pertencer a Deus. E isso não pode faltar no coração de todos aqueles que receberam o Senhor Jesus. Alegria, amado. A alegria do Senhor é a nossa força. Também no Salmo. Amém? Então, eu quero te dizer que nenhum homem e nenhuma mulher vai substituir a alegria da salvação de Deus no teu coração. Nada nesse mundo, nem uma mulher, nem um relacionamento, nem um homem pode substituir essa alegria. E é por isso que Davi está orando, novamente, está orando essa oração de arrependimento, pedindo alegria da salvação. Então, amado, eu peço ao Senhor que você seja cheio dessa alegria. Que você hoje possa experimentar esta alegria. Você está jejuando, a sua carne está triste, a sua carne está reclamando, ela diz para você todo o tempo que você não vai aguentar até amanhã. Mas você está alegre no Espírito, entende? Você está alegre porque isso é tão maravilhoso aos olhos do Senhor, de você estar se arrependendo, de você estar agora buscando viver em consagração ao Senhor. Isso é maravilhoso, amado. Deixe que o Espírito Santo tome o seu ser de alegria. Aleluia. Amém. Então, a alegria, Amém. Amém. o profeta do Senhor está Amém. dizendo nesta ministração, que a alegria é uma das melhores ferramentas para vencer o pecado sexual. E você pode ter seus amigos caminhando para lá, você pode ter seus amigos que estão indo para festas, que estão indo se relacionar sexualmente com outros, e eles estão dizendo isso na sua frente, mas você está totalmente longe disso, você está apartado disso, e você está sentindo uma alegria tão grande por pertencer ao Senhor, por ser separado desse pecado, por esse pecado não ter domínio nenhum sobre a sua vida. E você está alegre no Senhor, você está grato ao Senhor. Entende a alegria que o Senhor pode te dar e você viver por essa salvação maravilhosa, de onde que o Senhor te tirou. Eu posso dizer de onde que o Senhor me tirou, tá? Do lamaçal do pecado sexual, e me trazer agora para esta salvação maravilhosa, de ser completamente liberto, de ser completamente livre, e de agora ter a alegria da salvação eterna, de viver em santificação para o Senhor. Então, amados, recebam desta alegria que vem do Espírito Santo. Peçam o Espírito Santo. Batam até encontrar, batam, sejam insistentes. Busquem o Espírito Santo, busquem as ferramentas que o Senhor está nos dando. E outra coisa aqui, amados, com a qual nós vamos terminar hoje este ensino, é o que diz em 51:15. Diz o seguinte: ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Aleluia. Amados, percebo que aqui está sendo dada uma grande ferramenta para quebrar o pecado sexual na sua vida. Aquilo que o coração está cheio, ele vai transbordar para a boca. Então, nós já entendemos que é uma questão do coração e de que se esse coração for substituído e for gerada uma nova vida do Espírito, agora vai haver alegria da salvação, agora vai haver santidade e agora vai haver louvor a Deus, adoração verdadeira. E você vai poder expressar verdadeira adoração. Você vai
unir essa adoração com uma alegria indizível, uma alegria que não se pode medir. E você vai unir essas duas coisas e você vai dar uma poderosa adoração que vai esbofetear o inimigo, que vai derrotar o inimigo. Aleluia. A sua carne vai ser crucificada. Amém. O mundo vai morrer para você. E Satanás vai ser totalmente esmagado. Totalmente esmagado. Porque agora você está adorando a Deus. Você está cumprindo o propósito da sua vida. Você foi criado para adorar a Deus, para glorificar o Senhor. E o pecado sexual foi derrotado na sua vida. Ele nunca mais vai ter domínio na sua vida. No meio de uma geração pervertida, corrompida, vocês agora são como luzeiros, amados. Como luzes que estão refletindo a glória do Senhor. Meu Deus. Isso é muito poderoso. Deus levantar uma geração santa no meio de tantas trevas que estão aí diante dos nossos olhos. Vocês são essa geração que foi escolhida desde antes da fundação do mundo para serem santos, para serem irrepreensíveis e para entrarem no glorioso e eterno reino de Deus e adorarem o Senhor Jesus para sempre. Então começa aqui, amados. Esta adoração começa aqui. Esta alegria começa aqui. A alegria de pertencer ao Senhor. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Graças a Jesus. Aleluia. Amados, feche seus olhos nesse momento. Coloque-se diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que não olhe mais para os nossos pecados, amém? Que não olhe, porque a gente sabe que se Ele olhar, e se houver pecado sexual na nossa vida, a morte. Então, Senhor, por favor, não olhe para os nossos pecados nessa noite. Senhor, por favor, substitua o coração, o nosso coração, que é podre, que é pervertido, que é corrupto, e a tua palavra diz que é desesperadamente corrupto. E nós te pedimos, por tua grande misericórdia, teu grande amor, que substitua este coração de pedra, pedrificado por causa do pecado, por causa da perversidade, por causa da imoralidade, que arranque fora este coração e que agora, Senhor, crie em nós um coração puro, um coração cheio do teu Espírito, cheio da alegria de Deus, cheio da presença de Deus, cheio de vigor espiritual, aonde, Senhor, como diz a tua palavra, né? Muitos se cansam, até mesmo os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias e não se cansarão. Então, nós te pedimos, meu Senhor, que essa realidade de vida esteja operando nos membros do nosso corpo, que todas as ferramentas que o Senhor nos deu hoje, nesta instrução, que veio dos poderosos profetas que o Senhor mandou agora, para instruir-nos, que todas essas ferramentas agora sejam úteis, venhamos usar, que possamos usar em nossa vida diária, de oração, de jejum, de consagração, de conhecimento da palavra. Senhor, vamos perseguir isso até o fim, para nos consagrarmos como uma geração escolhida, Pai, que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo, para vivermos desta forma, Senhor. Te adoramos, te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus. Toma a vida de cada jovem neste momento, ó Pai. Nos leve a um verdadeiro arrependimento, assim como Davi foi levado ao arrependimento tal que ele tocou no teu coração, Senhor. Ele tocou no teu coração e ele foi chamado de homem segundo o teu coração. Que aqui haja jovens, Senhor, verdadeiramente arrependidos, que agora possam tocar o teu coração, que agora possam se arrepender profundamente
e viver de uma forma agradável ao Senhor. Restaura cada jovem para a tua glória, para o teu louvor, e faz deles, Senhor, instrumentos poderosos nas tuas mãos. Nestes últimos dias, sobre a terra, no poderoso nome de Jesus, nós oramos. Amém. E amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Só tem um desejo agora, adorarmos o Senhor. Amém? E eu queria pedir para a irmã Dara, que está aí ainda, Amém. agora sim nos conduzir em adoração e louvor. Amém? Amém. Aleluia. O que pode me limpar? Nada além do sangue de Jesus. O que pode nos lavar? Nada além do sangue de Jesus. Oh, quão precioso é o sangue que me limpa. Eu nunca achei poder igual, nada além do sangue de Jesus. O que pode nos salvar? Nada além do sangue de Jesus. O que pode nos transformar? Nada além do sangue de Jesus. Oh, quão precioso é o sangue que me limpa. Eu nunca achei poder igual, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se não fosse o Senhor, onde eu estaria agora? Se não fosse o Senhor, onde eu estaria agora? Misericórdia e a graça me salvou da morte. Misericórdia e a graça me salvou da morte. Se não fosse o Senhor, onde eu estaria agora? Se não fosse o Senhor, onde eu estaria agora? Misericórdia e a graça me salvou da morte.
misericórdia e a graça me salvou da morte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, Madara. Aleluia. Amém. Estamos alegres no Senhor. Amém, Jesus. Ele nos Obrigado. limpou, Ele nos salvou, nos limpou pelo seu sangue. Amém? Nós só podemos agradecer e adorar o Senhor. Que a sua vida seja uma vida de adoração, jovem. Uma vida de consagração contínua ao Senhor. Amém? Muito obrigado a todos que puderam vir nessa noite. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa jornada, nessas conferências. Nós somos muito gratos ao Senhor por levantar essa geração no Brasil. Isso alegra os nossos corações de ver jovens espalhados em todos os cantos que estão buscando santidade, arrependimento. E o Senhor mais ainda, né? O Senhor se alegra muito mais por cada um de nós, pecadores, que se arrependeu e que está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Amados, todos estão cansados, todos estão debilitados. Então agora, nossas últimas horas de jejum, vamos aproveitar ainda para nos arrependermos, para estarmos em oração ainda, até amanhã de manhã, às 6 horas. E muito precioso, amados. Muito obrigado. Deus abençoe. Uma boa noite. Shalom a todos. Amém. Shalom. Amém. Amém. Shalom. Amém. Shalom a todos. Amém. Shalom a todos. Oi. Aleluia. Shalom. Olha, irmã Ayla, Deus te abençoe, amada. Amém, Shalom. Deus abençoe, irmão Saulo. Deus abençoe. Amém. Irmãos, ontem eu Todos os estava em casa, nós ouvimos a ministração aqui de casa, né? As meninas estavam... E aí, hoje a minha mãe falou assim pra mim, nossa, estava tão bom ontem, ouvindo vocês lá no quarto, que daí a gente ouviu no volume alto, né, aqui em casa, porque as meninas estavam todas aqui. Ela falou, ai, que deu até vontade de ir lá participar, não fui de vergonha. Glória a Deus, né, irmãos? Deus Glória a abençoe. Deus. Glória a Deus. Que bênção, Deus abençoe. Glória a Deus. E a mensagem de Cristo, né? Tocando os corações. Uma mensagem tão excelente. Glória a Deus. Aleluia. Amém.